Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. Hoje nós temos visto muitas pessoas, mas eu estou trazendo essa palavra para cristãos, que passam por muitas lutas, muitas dificuldades. E muitas vezes tem até vergonha do que está acontecendo na sua vida por causa de uma família destruída, de perseguição no trabalho, acusação, os vizinhos, no dia a dia, as pessoas que estão ao redor. E dizem que você não é digno de ser cristão. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o porquê da nossa luta. Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, onde seus maiores inimigos serão da sua própria casa. Mas ele nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos, amar os que nos perseguem, principalmente o da nossa casa. Mas nós temos que saber que nós não temos que ter vergonha do que tem acontecido na nossa vida, das perseguições, das acusações. Digo isso sim, se o nosso sofrimento for por causa de Cristo, se nós estamos sendo injustiçados, se nos mantemos na posição de cristãos. E mesmo assim, vem as perseguições, vem as lutas. Nós, é claro, nós somos homens e mulheres como todos os outros e nós erramos. Temos que saber pedir perdão e temos que saber perdoar. Mas nós temos que nos manter firmes na presença do Senhor, sabendo que o Senhor é conosco em todas essas coisas. Ele sabe da verdade. Mesmo que se digam mentiras sobre nós, mesmo que o que se diz não é verdade, se realmente não é verdade. Amém? Eu queria trazer aqui a palavra de Paulo para a segunda epístola, a segunda carta a Coríntios. E no versículo 3 ele começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, de misericórdias de Deus e de toda consolação. E é Ele que nos conforta em todas as nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Amém? Então, as tribulações que nós passamos, as lutas que nós passamos, Deus está nos consolando, Deus está nos confortando, para que nós tenhamos a experiência e sejamos fortalecidos por Ele, para poder ajudar outros que estiverem na mesma situação e nós confortarmos essas pessoas, nós estamos levando a paz para essas pessoas com as nossas experiências, para que possamos ser útil a essas pessoas. Nós recebemos de Deus para que possamos ser servos do Senhor para os outros que não estão na mesma posição nossa diante de Deus, ou são mais fracos na fé, ou que ainda não têm total conhecimento bíblico, mas que possamos dar testemunho da nossa própria vida, não tendo nós vergonha das nossas lutas e tribulações, das perseguições, mas possamos testemunhar e o fortalecimento que o próprio Deus nos dá. Amém? E continua no versículo 5: porque assim como o sofrimento de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Amém? Então o sofrimento de Cristo nos trouxe vida, nos trouxe a salvação. E agora, nós também, com a nossa tribulação, vamos levar o consolo para outros, assim recebendo do próprio Cristo. Versículo 6. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então todos os outros, sabendo que o sofrimento deles se comparam aos nossos líderes, e aqui principalmente o que passou os apóstolos, que foi um sofrimento muito maior do que o nosso, em nome de Jesus eles suportaram e sofreram todas essas coisas. Versículo 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que,
como sois participantes do sofrimento, assim o serei da consolação. 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima da nossa força, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então Paulo está falando que o que ele passou na Ásia, ele achou que ele mesmo não iria suportar. Ele creu, ele achou que ele iria morrer ali, por tão pesado foi, por tanto sofrimento. Mas quando você vai ler lá no livro de Atos, o que Deus fez na vida dele, nesse sofrimento, o que colaborou para que o evangelho fosse pregado a mais pessoas, o agir sobrenatural de Deus. Amém? Mas maravilhoso o que diz aqui no versículo 9. Contudo, já em nós mesmos sentimos a sentença da morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, sabendo que mesmo se vier a morte, nós confiamos que Deus, ele ressuscita os mortos. Nós que estamos em Cristo Jesus, teremos a glória, mesmo caso morremos, mesmo sobre o sofrimento, mesmo sofre a tristeza. Ele diz, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença da morte, para que não confiemos em nós, e sim em Deus, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Nossa confiança está em Deus, não na nossa ação, não na forma em que vamos nos livrar, não no que nós temos para nos proteger, mas no Deus que dá a vida. Amém? Capítulo 4, a partir do versículo 16, diz o seguinte: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, esse corrompa que é falecer, é morrer, é desfinhar, é acabar. Amém? Continuando. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque Deus está trabalhando a nossa vida. Deus está trabalhando a nosso favor, mesmo que a carne morra, mas Ele está vivificando o espírito, a nossa alma. Amém? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então Paulo está falando aqui que mesmo todo o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa tristeza, as perseguições e as tribulações são leves e momentâneas comparada com a glória que nós vamos receber na vida eterna ao lado do Senhor. Versículo 18 do capítulo 4. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não se veem são eternas. Assim são nossas lutas. Ela tem um tempo para acabar, mesmo que seja no dia da nossa morte, mas ela vai acabar. Mas as que não se veem são eternas. A glória que nós vamos receber do Senhor são eternas. Então se mantenha firme. Se mantenha firme, sabendo que você não está sozinho nesse sofrimento. Todos aqueles que viveram a Bíblia, todos os antepassados, pais na fé, os apóstolos e muitos outros cristãos que viveram antes de nós, sofreram sofrimento ainda maior. E Deus é com todos nós. Se mantenha firme, não naquilo que você vê, nas suas dores e tristezas, mas sim, se mantenha firme naquilo que você não vê, mas que a sua fé te garante que você irá receber do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém? Se mantenha firme e não tenha vergonha da sua perseguição e sofrimento. É por causa de Jesus que você passa por todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz.